Quais são as necessidades que a democracia tem para funcionar dentro da sociedade? A filosofia e a sociologia, elas sempre abordaram esse tema com muito afim. Essa resposta a gente vai encontrar em uma pensadora brasileira, né, que é muito utilizada no Enem, que é a Marlene Chauí. A Marlene Chauí ela vai me trazer uma análise sobre a democracia de uma forma bastante interessante. Ela vai me trazer 3 pontos fundamentais para a democracia funcionar, né? Sem esses 3 pontos, eu não tenho uma democracia real funcionando corretamente dentro da sociedade. E o legal disso é que o primeiro ponto ele vai contra um pensamento de uma democracia liberal, né? A democracia liberal ela vai me trazer uma ideia de uma ordem, né? E o primeiro ponto de que Chauí vai trazer para a gente é a ideia do conflito, né? É uma coisa bem interessante. A democracia ela só funciona com os conflitos existentes. E como assim, né? E a gente pode pegar, fazer uma análise um pouco em cima de um pensamento interessante que é de Habermas, né? Que ele vai me trazer quase essa mesma ideia, que a democracia ela existe no debate. E se a gente não consegue perceber, o debate é um conflito de ideias opostas, contrárias, mas coexistentes. Isso é interessante. A democracia ela só funciona com ideias diferentes, né, que coexistem. Porque se eu parto do ponto de que as ideias diferentes elas não podem ser aceitas na minha sociedade para trabalhar numa construção de melhorar essa sociedade, eu vou chegar ao ponto de que o entendimento da não existência do conflito ele vai me abrir oportunidades para governos tipos ditatoriais, totalitaristas, absolutos, né? E a gente vai entender que a democracia ela não está inserida nesses tipos de governos. A gente vai entender que a democracia ela necessita desses conflitos, necessita de opiniões diferentes, porque essas opiniões diferentes elas vão entrar em combate, né? E a gente vai tentar superar isso de alguma forma. Habermas vai dizer para a gente que na apresentação de argumentos a gente vai conseguir chegar a um consenso. Para isso que existe o conflito, para a gente trabalhar o consenso, né? A ideia da democracia por maioria é uma ideia a qual não é extremamente aceita nessa opinião, nesse pensamento, né? A democracia ela vai se dar não por maioria, não, mas sim pelo consenso. As partes envolvidas daquele debate eles têm que chegar a um consenso. Eu necessito do conflito, né? Eu necessito construir melhorias através de superar problemáticas. Então, o primeiro ponto é o conflito. E se você entende, o segundo ponto ele vai estar muito relacionado ao primeiro ponto, porque o conflito ele se dá a partir de um combate de ideias, e essas ideias entram em combate não em combate físico, mas sim em combate de argumentos. Talvez a nossa sociedade ela tenha uma grande dificuldade de entender o que seria um combate de argumentos. Mas um combate de argumentos é aquele que é mais instruído de informação para conseguir argumentar melhor sobre o que tu defende. E a gente entende que para a gente conseguir ter argumentos, né, para debater, para defender aquilo que a gente concorda, aquilo que a gente é, pretende ter dentro da sociedade, a gente precisa estar sempre bem informado, a gente precisa ter conhecimento sobre as questões. E aí vem o segundo ponto da democracia, que é a ideia de abertura, né? Abertura de quê? De informação. A sociedade ela tem que ter uma informação correndo livremente, é, que ela possa chegar a todos e de maneira não manipulada. E aí a gente sofre esse grande problema aqui no Brasil também, do mesmo jeito. A gente tem um grande problema de ter essa informação correndo livremente, sem manipulação. E isso é um grande ponto para o conflito acontecer de uma forma interessante.
né? Porque se eu não tenho informação, o conflito ele vai ser um conflito alienado, né? Um conflito bitolado e um conflito cada vez mais violento, né? Não é um conflito para trazer o consenso ou resolver uma problemática, é um conflito para você destruir seu inimigo. Esse é um grande problema também dentro da minha sociedade, essa abertura, né? Essa abertura de informação, que ela corra livremente. E a globalização ela me traz um fenômeno que prejudica muito isso que a gente chama de bolha social, né? Que a gente vai ter acesso apenas àquelas informações a qual a gente concorda. Os algoritmos das redes sociais elas vão fazer isso com a gente. Isso é bem complicado. Isso prejudica um dos pontos fundamentais. E claro, e o último ponto fundamental para uma democracia funcionar é a ideia da rotatividade. A ideia que eu vou ter sempre o lugar, a cadeira de um local vazio, né? A ideia de que o teu representante, ele não é o teu representante eternamente, né? O presidente, o prefeito, o governador, o vereador, ele não é o teu representante para sempre. Aquela cadeira ele está ocupando ali por 4 anos e ele estar naquele momento como um político, né? Como vereador, como um deputado, senador, qualquer que seja, né? E aquela cadeira ela vai poder ser ocupada por outra pessoa. Se aquele representante ele não está te representando de uma forma consistente, se ele não está representando a sociedade de uma forma variada, né? Ele vai ter que dar o lugar para outro. A ideia da rotatividade, a ideia da gente pensar que aquele lugar ele vai sempre ser ocupado por uma pessoa diferente ou ele pode ser ocupado por uma pessoa diferente. Isso é outra coisa que aqui a gente tem uma grande dificuldade também de entender. A gente tem uma mania de repetição das pessoas que sentam nessas cadeiras, né? Então, quando a gente pensa na democracia e é um assunto que vira e mexe, uma hora ou outra ele está ali no Enem, e Marina Chauí é uma pessoa que a banca gosta muito de utilizar, né? Principalmente quando a gente se trata em filosofia. O pensamento dela ela vai estar muito lá inserido, o nome dela está lá inserido, né? Então, quando a gente pensa em democracia, a gente pensa em 3 questões necessárias, 3 pontos fundamentais, né? Esses pontos fundamentais são o conflito, ideias contrárias, certo? A abertura à informação correndo livremente e a rotatividade, o lugar não ser fixo. Esse e outros assuntos você pode acompanhar no nosso canal. Então fica atento que cada vez mais a gente vai trazer dicas interessantes para o Enem, além de assuntos pertinentes para a nossa sociedade.